Resposta à Igreja Universal do Reino de Deus e a Record. Eu venho aqui responder aquela pergunta que muita gente deixou para mim. Por que você não manda um recado? Por que você não responde à Igreja Universal, aos absurdos que eles fazem? Por que você não deixa um recado sobre tudo o que acontece dentro da Igreja Universal do Reino de Deus? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu não sou membro da Igreja Universal. Eu vou à Igreja Universal todas as vezes que eu sou convidada, todas as vezes que eu sinto vontade. É uma igreja, a porta da igreja está aberta, entra quem quiser. E eu vou à Igreja Universal há exatamente 23 anos. A primeira vez que eu pisei dentro da Igreja Universal, eu cheguei lá desesperada, porque eu era uma mulher estéril, eu não podia ter filhos e eu precisava me submeter a um tratamento. Então eu fui à Igreja Universal, fiz uma semana, 7 semanas de corrente de libertação e fui curada dentro da Igreja Universal. Então, através da Igreja Universal, eu fui curada. Depois disso, eu voltei para a minha igreja, que era uma igreja batista da minha cidade, aqui de Santos, e continuei na igreja que eu estava. Só fui para a Igreja Universal para receber a minha bênção, como muita gente faz. Pessoas que estão no fundo de poço vão procurar a Igreja Universal. Conheço muita gente de outras denominações que vão à Igreja Universal. Mas, Adriana, lá na Igreja Universal existem práticas que não são bíblicas. Eu confesso para vocês que anos depois, novamente, muitos anos depois, eu estive numa situação bem difícil e mais uma vez eu corri para a Igreja Universal. O trabalho da Igreja Universal, na minha opinião, de libertação, é um trabalho realmente imbatível. Sabemos que existem várias denominações nas igrejas evangélicas, mas o trabalho de libertação da Igreja Universal é muito forte. Existem inúmeras pessoas que frequentaram casas de encosto, pessoas com problemas de vícios, perturbadas, pessoas que estavam realmente na prostituição, pessoas curadas de HIV, câncer, pessoas que estavam realmente sem nada, e a sua história de mudança, de transformação foi realmente surpreendente, até como da Andressa Urach. Ela mesma falava que ela estava no fundo do poço quando entrou na Igreja Universal e teve toda a sua vida transformada. O que vocês vão me dizer? Poxa vida, mas muita gente fica revoltada e sai de lá dizendo que perdeu tudo. O que eu posso dizer para aqueles pastores que têm canal no YouTube, recebem do YouTube falando mal e de problemas que existem dentro da Igreja Universal. Depois desses anos eu cheguei a me inscrever como membro da Igreja Universal e trabalhei lá como tia da EBI. EBI é Escola Bíblica Infantil. Trabalhei lá dentro da EBI, vi uma organização muito grande, como eu não vi em nenhuma outra denominação, nem batista, nem Assembleia de Deus, nem metodista, realmente muito organizada. Mas como em todos os lugares, todas as religiões, como em você trabalha numa empresa, se você trabalha no shopping, existe inveja, existem pessoas maldosas, como existem pessoas que eu conheci dentro da Igreja Universal fora de série. Dessas pessoas que eu tive a felicidade de encontrar, eu as levo no meu coração e no meu convívio até o dia de hoje. Pouquíssimas pessoas, eu conto no dedo de uma mão só, lá na Igreja Universal, elas não me queriam lá dentro trabalhando com as crianças, porque eu faço um trabalho realmente notável
modéstia à parte, e que fazia diferença. Eram pessoas que estavam lá há muitos anos, e uma delas era a esposa de um pastor que aqui em Santos ele é vereador também. E ela fazia de tudo para que eu saísse da escolinha EBI da Igreja Universal. Então eu fiquei durante 3 anos e meio. Quando ela se levantava contra, alguém se levantava contra, o bispo falava não, ela não vai sair, a dona Adriana vai continuar. E eu ficava assim, espantada com a organização, com a forma de resolver os problemas. Enquanto eu estive lá, eu vi pastores caírem, e 2 pastores que caíram, eles tiraram, foram disciplinados, e ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Errou, vai ser disciplinado, caiu, vai ser tratado. Então é mentira quando dizem que lá pode tudo, que tem roubalheira. Não tem, o dinheiro é tratado com muita honestidade. É claro que o maior líder, quem é o líder hoje da Igreja Universal, ele vive numa situação boa, né? Mas isso nada, eu não vejo isso fora do normal, isso é uma coisa natural. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário, ele vive em função disso, ele prega a palavra o dia inteiro, todos os dias, em mais de 200 países, nas nações. Então, para mim, eu não vejo isso problema, porque ele faz algo que o dinheiro não pode fazer. Clínicas de recuperação não têm conseguido recuperar homens com problemas de droga, mulheres, adolescentes. Eu sou mãe e eu sei o que eu faria para tirar um filho das drogas. E, por exemplo, os pastores da Universal, eles vão lá onde estão as prostitutas, os viciados, e fazem uma oração, um trabalho forte, pegam e levam para a igreja e pagam um preço, e nada mais digno do que eles terem o seu salário, a sua casa, o seu carro para poder ir e vir, e tudo é feito através do dízimo. Dízimo não é doação, é uma devolução. Para nós cristãos, a gente está devolvendo a Deus aquilo que a gente recebeu de Deus. Nós recebemos um bolo inteiro e nós tiramos a primeira fatia e damos ao Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você não entenda isso, porque para você isso é uma loucura. Você diga, mas na igreja eles estão roubando. O que você me diz quando você senta na mesa de um bar? No bar, para você, aquilo não é roubo. Eles levarem tanto dinheiro assim para a sua cerveja, para o seu amendoim ali que você está bebendo, fora outras coisas. E ali não está te ajudando em nada, pelo contrário, está prejudicando seus relacionamentos, seu casamento. Então, o que eu digo para você é que na Igreja Universal eu só tenho coisas boas a falar. Depois de 3 anos e meio, essa esposa de pastor aqui de Santos, esposa de um pastor vereador, ela conseguiu me tirar do trabalho. E aí eu saí, falei, bom, aqui o meu tempo aqui na Igreja Universal acabou. E os pastores que estavam no trabalho, né, em todo o tempo, eles me seguraram, até que entrou um pastor muito novinho, que eu acho que ele ficou com medo de lutar por mim, e aí prevaleceu essa esposa que já está aqui há muitos anos em Santos. Nem ela nem ele saem, ele é vereador aqui em Santos há muitos anos. E aí eu falei, bom, meu tempo aqui acabou. E aí eu fui para uma outra igreja e trabalhei com as crianças lá dessa outra igreja, e foi bênção. Depois mudei de cidade, mas eu sempre enxerguei que eu sou uma missionária, que o meu trabalho é missionário. Quem é missionário não se prende a um lugar só. Eu creio que eu plantei boas sementes ali na Igreja Universal. Eu vejo aquelas crianças que cresceram e me veem, tia Adriana, poxa, tia Adriana, foi tão bom o tempo que você ficou aqui. E glória a Deus por tudo. A gente não deve sair falando mal, xingando, porque quantas centenas de pessoas eu conheci ali, por causa de uma só eu vou sair falando mal? Que é o que acontece com esses pastores infelizes que saíram de lá e fizeram fazem o canal xingando, falando mal. Eu lamento muito por vocês fazerem isso, perderem o tempo precioso de vocês, que vocês deveriam estar ganhando almas.
vocês deveriam estar evangelizando, atirando pedra em árvore que dá fruto. E quando vem me perguntar, eu recebi perguntas também sobre e aqueles filhos de pastores da Igreja Universal que foram adotados, fizeram uma reportagem, houve uma emissora que fez uma reportagem sobre crianças em Portugal e não foi nada aprovado. Quero dizer para vocês que foram crianças felizardas. Se elas estavam num abrigo, eu trabalho como voluntária em alguns abrigos, se elas estavam em abrigos, algum problema tiveram com as suas famílias biológicas. Eu quero dizer para vocês que nenhuma criança é colocada em abrigo porque a família é feliz e tem condições. E se elas foram para uma família de algum pastor, de bispo, elas tiveram o melhor, tanto de uma família como tiveram de estudo. E você pode dizer assim, mas isso não é tudo. É tudo sim. Amor, estudo, lazer, é tudo que uma criança precisa. O meu esposo ficou desempregado e esse tempo que ele ficou desempregado, eu como mãe me doía no coração ter que dizer não tem para os meus filhos, ver os meus filhos querendo fruta, legumes e os meus filhos querendo comer uma maçã e não tinha, e o meu filho indo na geladeira pegar um tomate. E ele falar para mim, mamãe, eu quero tanto uma maçã, mas eu vou comer o tomate. Como eu queria. Nessas horas eu falava, Senhor, se tivesse uma família que tivesse condições, poderia ficar com os meus filhos, ia doer, sangrar o meu coração, mas é melhor do que eu ver os meus filhos passando fome. Se esses pais, se essas pessoas amassem mesmo os filhos, dariam graças a Deus pelos filhos estarem com famílias decentes, sem vício, na igreja, dando para os seus filhos escola particular, bons estudos. Alguns deles foram para fora do país. Puxa vida, como hoje em dia as pessoas estão querendo entrar para país de primeiro mundo até de uma forma clandestina. E essas pessoas, esses filhos entraram de uma maneira legal, de uma maneira, não foi ilegal, foi uma maneira legal e puderam falar outra língua. Isso hoje em dia é privilégio de poucos. E o meu recado à Igreja Universal é que eu sou grata pelas coisas boas que a igreja tem, sou grata pela novela que tem passado na Record, as novelas, os 10 Mandamentos, foi a história de José, a história de Davi e o filho pródigo. Agora a gente está vendo aí Gênesis. As pessoas querem procurar pelo em ovo. Porque tem isso que não tem na Bíblia. São coisas que a gente imagina que tenha acontecido. É claro, como por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, os filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé. A gente sabe que dos 3, um era mais rebelde, tanto que ele foi amaldiçoado. Então toda a trama ali da Record é feita através desse menino sendo difícil. E isso é algo que se imagina que tenha acontecido. Algumas coisas imagina-se que tenha acontecido. Mas as pessoas querem perfeição, sendo que nós precisamos de tanto ainda para sermos perfeitos, não é verdade? Então o que eu tenho a dizer para vocês é que igreja perfeita, se você conhecer alguma, não pisa dentro dela. Porque a partir do momento que você pisar dentro dessa igreja que você vai encontrar e é perfeita, quando você entrar dentro dessa igreja, ela passa a ser imperfeita, porque toda igreja tem problemas. Eu não tenho mais o que falar, nem da Igreja Universal, nem de qualquer outra igreja evangélica, todas estão cheias de defeito, mas, lembrando um pouquinho da Arca de Noé, a igreja é como a Arca de Noé, nem tudo cheira bem. Nem tudo cheira bem, mas é melhor estar lá dentro do que estar aqui fora no mundo, lá no mundo onde está tudo perdido. As pessoas quando bateram na arca diziam, Noé, abre a porta, socorro, elas queriam estar lá dentro, onde tinha cheiro de cocô de gato, de macaco, de girafa, era melhor estar lá dentro da arca do que estar no mundo. É melhor você estar dentro da igreja que tem defeitos, do que você ser encontrado
no mundo, porque a vinda de Jesus está próxima e ele virá. Como vem o ladrão à noite, ninguém sabe o dia nem a hora. Esteja preparado. Um grande beijo e até a próxima.